Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo Tarrafa. Síndico 10, sou Maria do Carmo e moro em um condomínio no Paranoá. Estamos sofrendo com a inadimplência e os débitos atingem mais de 20%. Qual a dica que você me dá? Dona Maria, vou te dar algumas dicas bem básicas. Faça tudo para evitar a segunda via de boleto. Organize um plantão de pagamentos e faça cobranças mensais. Procure conscientizar os moradores que a justiça não está perdoando devedores de condomínios. Se ele não pagar por bem, vai pagar na marra e doendo muito. E para finalizar a dica, não deixem os débitos se acumularem. Se chegou no terceiro ou no máximo no sexto mês em aberto, mande para a justiça. Quer variedade, frescor e economia de verdade? Que tal tudo isso em um só lugar? Então conta com o Comper. São 5 lojas no DF, além da comodidade para comprar no site comper.com.br e receber tudo em casa. Então vem pro Comper. Cada dia melhor, cada dia mais Comper. Então, Thiago, eu coloquei essa parte aí no programa, porque assim, até então eu tinha, como eu te falei, uma imagem muito negativa, né, por conta da referência que eu tenho aqui em Brasília. E eu, inclusive na próxima chamada, falo isso, que assim, eu não apoio a cobrança garantida, né? Mas isso não quer dizer também que eu não possa mudar de opinião, né? Então, assim, o que você me fala? Assim, a partir do momento que a gente entrega isso para uma empresa do porte da sua, a gente passa a ter tranquilidade. A gente pode contar que isso vai dar uma segurança para que a gente possa pensar em outras coisas, sabe? Deixar a cobrança de lado, até porque chegou lá no final do mês, ou no início do mês, quando vocês vão pagar, vocês pagam 100%, não é com a gente, né? E aí, assim, o que você me fala, cara, com relação a isso? Marcelo, complementando a sua resposta aí de orientações ao síndico, uma coisa muito importante que eu vejo que falta na gestão condominial é mais transparência. A gente fala muito de transparência, mas a gente vê pouco ainda, infelizmente, a prática da transparência, né? A partir do momento que o síndico faz ali uma boa previsão orçamentária e ele dá transparência a tudo que está sendo feito no condomínio, e quando eu falo tudo, é tudo mesmo. O Marcelo perguntar ao síndico como é que tá as contas, e o Marcelo com muita propriedade, o síndico com muita propriedade, falar, as contas esse mês foi assim, as contas foi essa. Dá transparência. O condomínio precisa saber, Marcelo, para onde o dinheiro dele está indo. Mas aí, com 20% de inadimplência, o que é que o síndico deve fazer? Chama a sua assessoria de cobrança, tá? Pede, dá um acocho, dá um aperto para ele fazer alguns acordos, fazer um trabalho mais assertivo, você está entendendo? Mas se essa inadimplência já está batida, já está cansada, aí de fato possa ser a possibilidade, Marcelo, de uma boa entrada já da empresa de cobrança garantida. Por quê? Como eu te falei, no condomínio populoso a gente tem várias realidades e o condomínio ele não consegue esperar a realidade de cada um. Você tá entendendo? Ali é aquele imediato, é rateio de despesa, eu preciso receber para pagar, tá entendendo? E quando você entra com a cobrança garantida, se o vencimento daquele condomínio é dia 10, dia 12, ou seja, 2 dias úteis após o vencimento, 100% daquela receita vai estar na conta do condomínio e o síndico vai dar o direcionamento. E daí toda a cobrança, sim, é com a empresa de cobrança garantida. Você está entendendo? Custas processuais ela vai antecipar, custas com certidão de ônus ela vai antecipar. O condomínio não vai mais se desgastar com isso. E o condômino inadimplente, Marcelo, quando ele for pagar a empresa de cobrança garantida, ele vai pagar como se estivesse pagando o condomínio. Cota condominial, juros, multa e honorários, respeitando aquela convenção, respeitando aquela régua de cobrança. Você está entendendo? Ele não vai ali recriar a roda, reinventar a roda, já está criado. Ele só vai seguir aquele acordo, você está entendendo? E o grande diferencial, Marcelo, eu ainda digo, são as empresas que têm lastro financeiro, você está entendendo? As empresas que têm suporte para essa cobrança, as empresas que têm esse know-how para a cobrança. Porque imagine, o produto, o objeto contratual é dinheiro, a gente está antecipando o resultado dessa cobrança. Mas se a empresa não tem know-how, não tem lastro financeiro, o que é que ela vai fazer? Ela vai cobrar um inadimplente de uma forma mais agressiva. Ela não vai respeitar o condômino. Você está entendendo? Por quê? Porque ela precisa devolver aquela cobrança, o resultado daquela inadimplência. Ou seja, em 2019, eu particularmente, Thiago, no início da pandemia,
eu criei um processo que hoje muita gente usa chamado cobrança humanizada. Esse termo foi criado e aplicado por mim no início da pandemia, quando eu vi a questão do tudo fechando e todo mundo ficando em casa e a economia se prejudicando, mas só que o condomínio teve que continuar pagando seus prestadores, seus funcionários, seu material de limpeza, entendeu? Então a gente criou a cobrança humanizada, que é o quê? No processo de cobrança administrativa, Marcelo, o condômino ele pode falar o valor de parcela que cabe no orçamento familiar dele ou o número de parcela que cabe no orçamento familiar. A empresa de cobrança ela tem que ser parceira do condomínio. Ela não tem que vir para ser dinheiro por dinheiro, porque ninguém deve porque quer, Marcelo. Você concorda? Salvo aqueles condôminos, aquele inadimplente, quanto mais, que é muito, é cheio no Brasil. A gente entende, a gente consegue identificar. O síndico já conhece, a assessoria de cobrança já conhece e a empresa de cobrança garantida vai conhecer, porque as desculpas, os direcionamentos são os mesmos. Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa dar possibilidade para que o inadimplente, ele cumpra com a sua obrigação, cumpra com o seu acordo, porque amanhã ele vai ser o adimplente e amanhã ele pode ser o síndico. E aquele condomínio é uma fração ideal dele. Ele tem parte ali, ele é o proprietário. Então, por que eu vou destratar? Por que eu vou dificultar? Por que eu vou colocar num processo judicial se vai aumentar as custas para ele, se vai aumentar o desgaste para ele, se quando chegar lá ele vai ter que formalizar um acordo de qualquer jeito, e se ele não formalizar o acordo, quem vai pagar o débito é a unidade, porque a cota condominial ela é uma dívida próprio terreno. Então, vê como é o ecossistema da cobrança garantida para quem não atende, para quem não tem conhecimento, para quem não tem know-how. Você está entendendo que está tudo ali interligado? Com certeza. Então, não é só o cobrar, não é só antecipar o resultado da cobrança. O síndico ele deve conhecer o perfil e a postura de cada empresa. Vamos para a nossa quinta parte, Thiago. O assunto é extenso, né? A gente ficaria mais um tempão conversando, mas vamos lá. Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo da Rafa. Olá, amigo. Seu condomínio pretende contratar uma garantidora de receitas? Quando a inadimplência vira uma ameaça ao equilíbrio financeiro, a cobrança garantida surge como uma boa alternativa, mas exige cuidados e muita atenção, principalmente naquilo que o síndico avaliza e defende. Fique esperto, pois a receita garantida pode trazer algumas pegadinhas. É fundamental um ajuste do valor recebido perante os gastos. Lembre-se, sua receita é única e ela precisa ser maior do que você gasta. Leia e releia muitas vezes o contrato e não poupe o apoio do seu jurídico. Aquilo que parece ser uma solução pode ser um mega problema. Mas se você vai mesmo para a garantidora, ouça a nossa próxima chamada que você pode acumular uma mega dívida. Daqui a pouco eu volto. Perfeito, Marcelo. Vê só quanto é delicado o assunto receita condominial e como é delicado, como é importante o conhecimento do síndico. Volto a falar, previsão orçamentária. Vou criar um cenário para você aqui agora. Eu tenho um condomínio que a minha despesa é 100 mil reais. Eu preciso de 100 mil reais todos os meses, certo? Para pagar as despesas. Então eu tenho 100 unidades. 100 mil dividido por 100 vai dar uma cota condominial de 1.000, certo? 1.000 reais cada unidade vai pagar. Se nesse condomínio, tarrafas, de 100 unidades e uma receita de 100 mil, se 30 unidades não pagam, eu só vou receber 70 mil reais. 70 mil não vai pagar as contas de 100 mil. E daí, ou seja, o jurídico já trabalhou, tal, já tem uma série de números de processo que não alimenta o caixa do condomínio, e daí chegaram na cobrança garantida. E daí a cobrança garantida analisou a inadimplência, tá? Uma inadimplência ali recorrente de 30%, mas que com o trabalho a gente consegue reduzir. E daí eu digo, Marcelo, no condomínio Tarrafas a inadimplência está 30% e eu vou colocar uma taxa de serviço de 5%. Então no mês seguinte, Marcelo, você estava recebendo 70 mil, você passa a receber 95 mil, ok? Ok. Mas, Thiago, 95 mil não paga 100 mil. De fato, não paga. Mas você concorda que nessa previsão orçamentária, eu já falei lá que a gente faz com a inadimplência, com a margem da inadimplência do período anterior, 30% lá? Ou seja, você já tem uma sobra daqueles 100 mil. Mas caso você fez a previsão orçamentária sem essa inadimplência do ano anterior, então, de fato, 95 mil não paga as despesas de 100 mil.
Então, o que é que você tem que fazer? Se você precisa de 100 mil reais para pagar as contas do condomínio naquele mês, todos os meses, e você tem uma garantidora que lhe cobrou uma taxa de serviço de 5%, aí você tem que fazer 105 mil dividido por 100 unidades, que vai dar uma cota condominial de 1.050, entendeu? Então, assim, existe um estudo em cima da previsão orçamentária e eu volto a te dizer, nem todo condomínio tem indicação. Nesse condomínio especificamente que foi criado, sim, tem indicação. Perfeito, Thiago. Vamos emendar logo aqui na nossa sexta parte. Síndico 10, uma goleada de dicas para condomínios, com Marcelo da Rafa. Amigo, essa semana o Síndico 10 trouxe para você o debate sobre a venda da inadimplência da taxa ordinária para as garantidoras. Afirmo aqui que eu não gosto dessa ideia e não indico. A venda da sua carteira num primeiro momento até parece ser uma solução, mas no segundo momento pode virar um mega problema. Ainda chama a atenção de que antes do seu condomínio fechar com a garantidora, leia as letrinhas, aquelas pequenininhas, e confira se quando o síndico quiser cancelar esse contrato, com quem ficará as dívidas não pagas, pois na maioria das vezes a dívida é da garantidora, mas o condomínio é o avalista. E se você não sabe quem vai pagar essa conta, fique esperto, pode ser você mesmo. Ei, amigo, ficarei muito feliz se você me seguir lá no Instagram. Vai lá, interaja comigo, @Síndico10. Então, Thiago, para a gente fechar o pacote, apesar de você já ter falado sobre isso, né? E enquanto você vai falando a respeito disso, a gente já vou apresentar o seu book aqui no nosso bate-papo. E o cara tá chique, rapaz, ó, parecendo um doutor e um juiz, hein? E aí você fala pra gente a respeito dessa questão. Eu quero chamar muita atenção dessa questão do condomínio ser o avalista da dívida, né? Como eu te falei, eu tenho 2 casos aqui que dá mais de R$1 milhão, que são corresponsáveis por essa dívida e eles vão ter que pagar. Inclusive, hoje eu estive almoçando com o presidente do conselho de um desses condomínios, ele falou que eles já romperam com a empresa e eles têm uma dívida de R$650 mil. Então, enquanto você vai falando aí, eu vou passando... Mas por que foi que ele rompeu? Não, eles falaram que não queriam mais a empresa, estavam insatisfeitos, já tinha alguns anos que ela estava com ele. Eu fiz um trabalho para esse condomínio, já tem mais ou menos uns 2 anos, eles já estavam com ela há um bom tempo, né? Só que essa questão leonina, né? As cobranças são emitidas por ela, inclusive tem desses 2 condomínios, um ainda está válido o contrato, eu vou até conversar com a síndica a respeito disso, porque as cobranças são emitidas pela empresa. Então ela pode ter problema com os condôminos, querendo lá votar, porque ela não tem inadimplente a partir do momento que a empresa assumiu e cobra no nome dela, né? Então, esses 2 casos, eu tenho um caso dessa que continua e desse outro que rompeu o contrato e está com uma mega dívida de R$650 mil. Vamos lá, Marcelo. Mais uma vez a situação da nomenclatura, tá? Mas eu vou abordar dessa forma. Quando você falou de venda, eu vou falar como uma questão do passivo, da inadimplência histórica antes da entrada da garantidora, tá? Eu, enquanto empresa, eu acho interessante e a empresa vai ganhar dinheiro, porque nesse momento existe um deságio, né? Mas como gestor, eu oriento a todos os síndicos a não vender, a não negociar esse passivo do condomínio, uma vez que a gente já sabe que cota condominial é rateio de despesa, né? Daqui para frente eu tenho a certeza do recebimento. Então, por que se eu estou com as dívidas, as contas garantidas agora para frente, por que eu vou perder dinheiro para negociar esse passivo? Você está entendendo? Então, assim, não vejo, salvo quando o condomínio tem uma obra emergencial ali que precisa transformar, que eu chamo carinhosamente, esse dinheiro podre em dinheiro bom, para que possa negociar e resolver seus problemas. Mas se for para vender, para negociar e deixar esse dinheiro em conta, eu não acho interessante, porque condomínio todo dia tem despesa, né? E daí o dinheiro vai embora e não tem mais o que se fazer. Mas é muito delicado, tá? Fazendo uma síntese aqui, eu criei esse e-book, tá? Justamente para ensinar e mostrar aos síndicos como se funciona a questão da cobrança garantida, o que analisar,
quando analisar, quando contratar, o melhor momento, como levar para a Assembleia. A gente precisa levar, Marcelo, o conhecimento e nivelar por cima, você está entendendo? Para que a gente não possa deixar nós síndicos reféns de más prestadores de serviço, você está entendendo? Então, eu me coloco à disposição, tá? No que você precisar, no que a sua audiência precisar. Pode fazer um quadro aí, pergunta que eu respondo, certo? Que a gente leva o máximo, sim, de explicação e conhecimento. Show de bola, Thiago. Eu te agradeço muito, a gente vai ter oportunidade de voltar a conversar. Agradeço demais o seu tempo, eu te peguei de última hora, na hora do almoço, hoje ainda, e já te falei, não, vambora. Porque tem coisas que a gente não pode deixar esfriar, como isso foi do tema da semana passada da rádio, eu já monto isso, e eu quero amanhã já estar divulgando aí no canal do YouTube, para que a gente possa levar essa informação ao síndico, até porque eu também já mudei um pouco a minha concepção com relação a isso, né? E como eu falei, quem sabe não é a oportunidade de você chegar em Brasília, né? Então, rapaz, eu passei 12 dias em Brasília. Eu passei 12 dias em Brasília aí e saí com 14 contratos, Marcelo. Que beleza, hein? Entendeu? Existe uma situação, Marcelo, que eu falo com muita propriedade e muita tranquilidade, tá? Eu falo que eu não vejo nenhuma outra empresa de garantidora, de cobrança garantida, como o meu concorrente. Porque essas eu já começo a desqualificar na base contratual. Você tá entendendo? O meu grande concorrente é a assessoria jurídica do condomínio, quando ela não está preocupada com a saúde financeira do condomínio e sim com a sua própria receita. Porque quando a cobrança garantida entra, é fato que o condomínio, que o advogado, ele vai perder receita. Claro. Porque aquela inadimplência passa a ser minha, né? Eu que vou cobrar, meu dinheiro, minhas regras, né? Então, eu que vou cobrar e ele vai perder a receita. E daí fica chato quando o advogado passa informações de reserva de mercado, você está entendendo? Quando o advogado fala para mim que é contra a cobrança garantida e já fala em assembleia que o condomínio vai perder receita, vai perder juros e multa, eu disse, amigo, você não pode falar isso por aí. O condomínio não precisa de juros e multa, o condomínio precisa de cota condominial, né? Você fala isso porque você está perdendo receita. Você está sendo omisso, você não está sabendo precificar, valorizar o seu conhecimento. Então, assim, foi muito batido isso, você está entendendo? Mas eu, felizmente, por eu não ter vínculo comercial com qualquer outro tipo de empresa no segmento comercial, então eu sou segmento condominial, eu sou o próprio segmento condominial, né? Eu sou o condomínio, eu levo esse conhecimento. E sou muito tranquilo quando digo, condomínio, o seu condomínio não tem direcionamento para cobrança garantida. Chama a sua assessoria jurídica, dá para fazer um trabalho mais assertivo. Eu tenho uma empresa de cobrança também à parte, eu conheço de fato essa vivência, essa realidade, entendeu, Marcelo? Então chama a sua empresa de cobrança, manda ele fazer um trabalho mais assertivo, que isso aqui ele que está vacilando, isso aqui ele não está rendendo. Mas aí eu paro e analiso, né? Ele não está rendendo, ele não está devolvendo a saúde financeira do condomínio, porque ele não tem uma equipe de cobrança, porque ele não faz uma cobrança ativa, porque ele não reverte em acordo, você está entendendo? Ele só entrega um condomínio um número de processo. E eu volto a dizer, condomínio não quer número de processo, condomínio quer dinheiro na conta para que ele venha cumprir as suas obrigações mensais. Perfeito. Thiago, muito obrigado. Foi bom demais. Para quem falou que ia ser só meia hora, eu vou ter que dividir, inclusive, o nosso papo em duas partes, porque para não ficar muito longo, né, para o pessoal não sair antes de terminar, porque eu acho que o assunto é bastante pertinente e interessante, né? E assim que a gente tiver oportunidade, a gente volta a falar sobre o assunto, fica aí à sua disposição, esse canal é nosso. Quando você vier a Brasília, nós vamos fazer um bate-papo pessoalmente. Nós temos um estúdio e um shopping aqui em Brasília, a gente vai encontrar lá para a gente bater um papo, e de repente eu convido até o Dr. Henrique para participar desse bate-papo com a gente. Fica aí o convite para que você venha até Brasília e quem sabe a gente não possa até te ajudar aí para que você saia com mais 14 ou mais contratos na sua próxima vinda. Muito obrigado. Marcelo, eu agradeço, tá? Eu fico à disposição. Eu gravei com o síndico Tiago Gomes. O Thiago ele tem um podcast, né? Eu gravei com ele e ele já começou falando de corrupção e eu já entrei com o pé dentro, entendeu? Até que subiu essa semana.
Ele subiu no sábado, foi na sexta. Então, assim, se você quiser fazer um ao vivo também com o Dr. Henrique, tá? Para que a gente já suba, sem problema, a gente sobe, a gente faz. Eu não tenho nenhum problema de tratar com advogado, de conversar com advogado. Temos vários advogados bons, mas infelizmente o todo serviço, toda a prestação de serviço, todas as áreas, a gente tem aqueles que deixam a desejar, né? Mas eu fico à disposição, Marcelo. Thiago, valeu, muito obrigado. Fica aí você curtindo essa cidade quente aí de Manaus, que eu sei que o bicho está pegando aí, né? E estou à sua disposição. E muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. E espero que a gente tenha esclarecido aí quem vai acompanhar o nosso podcast. Um grande abraço, fique com Deus. Obrigado, amigo. Fico à disposição.